Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão do Crer é Também Pensar. A nossa reflexão de hoje é polêmica: divórcio e novo casamento. Será que a base bíblica para que o crente divorcie, separe e contraia um novo matrimônio? Será que as nossas igrejas estão preparadas para receber tantos crentes que separaram, casaram e agora querem viver o casal, uma vida servindo a Deus? Será que os nossos líderes, as nossas igrejas estão afinadas, preparadas para poder receber e abençoar estes casais, essas famílias, sem colocar sobre eles uma culpa, uma condenação? O que você acha? É um tema polêmico. Primeiro eu quero colocar aqui três coisas. A primeira é que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o matrimônio. Segundo, o casamento, segundo a vontade de Deus, o plano ideal de Deus, perfeito de Deus, quanto ao casamento, é indissolúvel o casamento. Outra coisa é o que diz a Bíblia em Malaquias 2. Deus odeia o divórcio. E aí? O texto aqui de Mateus capítulo 5, versículo 32 e Mateus capítulo 19, versículo 9, aqui trata sobre este assunto, o divórcio. Um grupo lá de cabeções foram atrás de Jesus para fazer a pergunta se era lícito repudiar a sua esposa, a sua mulher, por qualquer motivo. Na verdade, eles estavam querendo, aquelas autoridades, estavam querendo expor Jesus e jogar Jesus no campo político. Vocês lembram que João Batista confrontou o rei Herodes quando lhe disse: não te é lícito possuir a mulher, a esposa do teu irmão. E ele foi degolado. Então, eles estavam aqui testando Jesus, o propósito deles era expor Jesus, sempre foi assim. Aí Jesus fala que se alguém repudiar a sua esposa, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Tem duas palavras, porneia e mocheia, mas a ideia é por uma infidelidade, adultério, relações sexuais ilícitas, prostituição, impureza. Aí Jesus diz, porque existia lá duas escolas rabínicas, a escola de Hilel ou Hilel, e nessa escola eles argumentavam que poderia separar por qualquer motivo, ou divorciar, repudiar, porque essa palavra divórcio vem depois, a palavra na época era repudiar por qualquer motivo. Então, se de repente aquele judeu casava e a sua esposa mudou o seu corpo, houve lá, quando ela cozinhava, fazia uma comida ruim, ou se aquele judeu sentisse atraída por outra mulher, podia repudiar. Mas a escola de Shammai, que era outra escola, defendia que a separação só em caso de relações sexuais ilícitas. E eles pegavam Deuteronômio capítulo 24, a escola de Shammai, versículo de 1 a 4, quando falava se o homem, aos olhos dele, aquela mulher cometesse algo. Mas qual foi esse algo? E o entendimento é se a mulher havia então cometido a impureza, fosse infiel, adulterasse, ele poderia então repudiá-la. E Jesus então faz uma opção para a escola de Shammai. Aí Jesus fala, quando eles falam que Moisés deu legalidade quanto à carta
de divórcio e Jesus disse, olha, mas antes não foi assim. E ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixa o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, serão os dois uma só carne. Então, o plano ideal de Deus é que duas pessoas se casem, ao fazerem no altar diante dos familiares, um do outro, diante do Senhor, uma aliança, de serem fiéis, de cuidar um do outro, de proteger um ao outro. E conforme Efésios capítulo 5, quando fala do papel do homem, o plano ideal de Deus foi que só quando houvesse morte, aí a parte que ficou, a viúva ou o viúvo, poderia casar. Então, como que fica esse texto aqui? A posição da Igreja Católica diz o seguinte, que não pode separar, porque para a Igreja Católica o casamento é um sacramento. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Entre os 7 sacramentos, o sacramento do matrimônio, sagrado, é um meio de graça. Para nós protestantes, nós só temos 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. São meios de graça. Então a Igreja Católica defende que não pode separar, e se separar não pode ter casamento. Só que isso é um jeito, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, porque os cantores famosos, os grandes políticos, aqueles que têm, não é? A Igreja Católica dá um jeito de fazer em algum lugar e todos sabem disso. Esta é a primeira posição dentro das igrejas intituladas cristãs, inclusive a Igreja Católica, que defende que o casamento, então, a aliança não pode ser quebrada, porque o matrimônio é sagrado, é um meio de graça, é um sacramento. Alguns líderes e algumas comunidades articulam que, se houver a traição, nem pode casar a pessoa que traiu e nem a pessoa traída, porque o casamento, o vínculo não pode quebrar. E é por isso nós estamos vendo muitas comunidades que se transformaram em guetos como se fossem seitas, e estamos vendo as pessoas aí vivendo uma vida angustiada, triste, porque alguns interpretam os textos da palavra literalmente, não tem um trabalho hermenêutico, uma exegese bem feita, um estudo para saber os contextos. Porque é claro, o plano ideal de Deus, eu volto a repetir, é que o casamento seja indissolúvel. A aliança não pode ser quebrada, mas nós somos pecadores. Nós temos o pecado original, nós pecamos, somos limitados. E com isso eu não estou dizendo aqui que eu estou dando aqui uma direção para que separe. Então só tem 2 momentos que é aqui, na verdade, uma exceção, que quando há infidelidade, o adultério, a parte traída pode casar. Na verdade, eu como pastor, como líder, eu preciso, ao ser chamado para aconselhar um caso desse, eu preciso mostrar na Bíblia para aquela mulher que foi traída, ou então para aquele homem que foi traído, falar do amor de Jesus, do perdão, andar mais uma milha, dar uma face, se foi ferida, ferido, andar mais, dar ali também a capa, a túnica. Mas cada um de nós é um ser único no palco dessa existência. Talvez para você não teria dificuldade de perdoar seu marido, sua esposa. Eu já vi casos de pessoas que não tiveram dificuldade, mas é o que Jesus disse para eles, que Moisés permitiu o repúdio, a carta de divórcio, por causa da dureza do coração. O coração do homem é ruim, nosso coração é mau e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas o papel meu como pastor é jamais intrometer quando eu vou aconselhar alguém me falando que vai separar. O meu papel é falar, não faça isso. É indicar, é dar as diretrizes, é mandar para congresso, é dar livros, é orar, é clamar. Apesar que só tem um momento que eu falo, separe. Eu vou falar daqui a pouco.
que esse aqui eu falo mesmo. E veja que o texto então diz, se a pessoa foi traída, ela fala assim, não, te perdoo, vai de boa, tchau, mas eu não quero conviver com você mais. Por causa da dureza, por causa da imaturidade, porque não entrou no coração dela. Para uns entra, para outros não. Ela tem direito de casar, mas a pessoa que traiu não tem, que foi infiel. É muito sério. O que nós precisamos de entender é que casamento é sério. Além disso, nós vemos aí filhos machucados, com as emoções desordenadas. E é preciso entender, gente, também no contexto aqui, nesse contexto aqui, é que na época os casamentos eram dentro do contexto patriarcal, onde as famílias se ajeitavam. Não é como hoje que tem paixão, que tem romance, que tem declarações. Tá entendendo? Este contexto aqui era um contexto difícil, inclusive era unilateral, que o homem que repudiava. A mulher, quando ela era pisada, maltratada, vilipendiada mesmo no físico, ela tinha de recorrer aos tribunais para poder divorciar do marido. Porque aquela cultura era machista e até os dias de Jesus e até hoje, dentro das nossas igrejas, seja presbiteriana, batista, assembleia, há um machismo dominando. E é assim, quando você começa a estudar aqui, você vê que a mulher, o órfão, a viúva, aquela pessoa destituída de bens, sempre foram vilipendiados, sempre a corda estourou para o lado mais fraco. E aí eu quero argumentar que esta cláusula aqui de exceção é em caso de relações sexuais ilícitas, a infidelidade, o adultério. A pessoa que foi traída, o certo é ela perdoar e mostrar, eu volto a dizer. Mas um outro caso, nós vamos para 1 Coríntios 7, quando naquela comunidade, naquela cidade, havia lá culto às divindades, oferendas às divindades, e aqueles casais estavam ali, e converteu aquela mulher que vivia lá servindo, dando oferenda àqueles deuses. Ela converteu, e Paulo fala, então se você converteu, e se o seu marido, que ainda que seja de outra religião, quiser conviver com você, não separe dele, mas se ele resolveu te abandonar, você está livre para casar. A ideia é esta. Por isso que Paulo fala que de outra sorte, o seu marido será santificado e os seus filhos, porque tinha algumas mulheres que converteram, estavam preocupadas com medo daquelas divindades, né, daqueles, vamos dizer hoje, aqueles espíritos manipular os seus filhos. É como se nós disséssemos hoje, olha, maior é Cristo, maior que está com vocês do que aquelas divindades. Então este foi a direção do apóstolo Paulo. Se a tua mulher, você converteu o homem, se ela resolve ficar contigo, continue com ela. Mas presta atenção, só que essa ideia de abandono, a mulher que foi abandonada, ela pode então casar, ou o homem. Alguns teólogos, inclusive eu tenho essa posição, e muitos teólogos sérios, é que este abandono aqui também vale agressão física. Mulher que tem sido abandonada, agredida, é aquele homem que não assume o seu papel de homem. É aquele homem que na verdade abandona a sua responsabilidade, maltrata a esposa, maltrata os filhos. Vocês estão vendo a quantidade de mulheres maltratadas. O feminicídio tem crescido no nosso país. É neste caso, e eu já fiz isso, mulher espancada, mulher maltratada, a primeira coisa que eu falo, denuncie. A Lei Maria da Penha está aí. Segundo, isso é abandono, maus tratos. A Bíblia, o plano ideal de Deus para o casal é que o marido ame a sua esposa, cuide dela. É que o marido ame a sua esposa e sacrifique por ela, assim como Cristo amou e sacrificou pela igreja. Você está entendendo? É este o plano de Deus. Aí, são estes dois motivos que pode haver a separação, o divórcio
e um novo casamento. Quando há a infidelidade, quando há um adultério. Segundo, quando há o abandono. E veja que o mesmo texto de Malaquias capítulo 2, que fala que Deus odeia o divórcio, lá fala do homem desleal e fala das roupas manchadas de sangue, que é exatamente aqueles homens que agrediam, que batiam ao ponto das esposas sangrarem. E é o que está acontecendo hoje. Portanto, eu quero começar a terminar e dizer o seguinte: eu não estou fazendo isso aqui incentivando a separação. Quem já separou viveu as dores, a tristeza, sangraram na alma, porque os filhos ficaram machucados, não é? As consequências são trágicas de uma separação. Por isso, as nossas igrejas, nossas comunidades, nós como líderes, precisamos de saber tratar com todo temor e tremor. Há muita, eu diria, displicência, há muita falta de respeito do marido com as suas esposas e também de mulheres com seus maridos. E o nosso papel como pregadores, o meu papel é falar que casamento é uma bênção de Deus, a aliança deve ser indissolúvel. Mas eu repito, somos pecadores, somos fracos, miseráveis. E aí, aquela mulher vai ficar pagando, sofrendo num cárcere. Aquele homem ficar sofrendo num cárcere. É preciso tratar disso. E vivemos numa sociedade pós-moderna e as nossas comunidades, os nossos líderes, não estão sabendo tratar. Há um radicalismo sem saber ensinar com carinho, com temor, graça e misericórdia. Portanto, eu quero falar com você. O divórcio é só em caso de relações sexuais ilícitas ou abandono, maus tratos, agressões, a falta do compromisso, do papel do marido como homem de assumir a responsabilidade. Muitas vezes é a mulher desnorteada, displicente, que acaba abandonando o seu papel, o seu compromisso de mulher, daquilo que fez diante do altar. E isso é muito sério. E é preciso sempre entendermos as consequências de uma separação. Claro, a dor, a angústia, toda separação é uma tragédia. Repito, os filhos que são imensamente afetados, marcas indeléveis, feridas terríveis. A minha proposta de trabalhar com vocês este tema é que você busque ajuda. Não há casamento tão ruim, esbagaçado, que não possa ser restaurado pelo poder de Deus. Mas também não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. Esta é uma declaração de um pastor Adão, que escreveu Oficina de Casamento. Talvez você esteja enfrentando uma crise no teu casamento. Você crê no poder de Deus? Você sabia que o Deus da Bíblia é um Deus que restaura? É um Deus restaurador antes de você partir para a separação? Tente tudo o que você puder. Creia no impossível. Agora, você que está do outro lado aí, que tem a sua igreja, é preciso você entender. Outra coisa, questão de separação, cada caso é um caso que precisa de ser trabalhado. E muitas vezes nós julgamos, nós queremos impor sobre as pessoas, o julgamento, apontamos o dedo e nós não sabemos o que está passando ali entre os dois. Espero que você possa ter entendido. Depois eu posso mandar um link para você
estendido um pouquinho mais aqui para que você entenda. Crer é também pensar. Até mais.